Por esses dias, o acaso, conforme se diz, conduziu-me a um estranho refúgio. Mas o acaso não existe. Quando alguém encontra algo de que verdadeiramente necessita, não é o acaso que tal o proporciona, mas a própria pessoa, seu próprio desejo e sua própria necessidade a conduzem a isso. I like lollipops and you like unicorns, oh yeah. E aí, gente, tudo bem? Eu sou Jessie, esse é o Unicorns and Lollipops e hoje eu vim trazer uma dica de livro para vocês. Eu acabei chegando nessa ideia de trazer esse livro para sugestão por causa do último vídeo que eu fiz. E nesse vídeo eu estava justamente falando de amarras que a gente impõe para si mesmo, acaba não conseguindo sair de certas situações. E eu acho que tem tudo a ver, na verdade é um gancho que eu peguei aí para começar a falar desse livro, que eu gosto muito, é do Hermann Hesse, que é um escritor alemão. O livro se chama Demian. Eu li ele, tá aqui o Demian. Eu li ele, é um livro pequeno, tal, é um pouquinho a narrativa dele, assim, é um pouquinho cansativa e tal, mas é ótimo de ler, vale muito a pena. Eu li ele numa fase bem legal, assim, que eu tava realmente precisando. E esse livro fala sobre a história de um menino chamado Sinclair. É um romance de formação. Um romance de formação é quando a história narra a formação de uma pessoa, desde infância, adolescência, passando até a vida adulta. É o caso da história do Sinclair, que é esse personagem, que é um cara que nasceu num berço extremamente religioso, uma família rica, né, uma família bem de vida, assim, meados dos anos, assim, 20, entre os anos... A história, se não me engano, passa em 1917, 1918, por aí. E a família dele tem uma situação de vida boa, ele estudava em colégio particular, e era uma família tradicional, religiosa. E o Sinclair era um cara que, até então, andava na linha, seguia as regras e nunca questionou nada. De repente, acontece uma situação dele com um menino lá na escola, ainda na infância. Um menino que é de um colégio público, um menino pobre, e ele se mete numa confusão, acaba mentindo, e para cobrir aquela mentira ele mente para os pais, e de repente aquilo acende uma luzinha ali dentro da cabeça dele, e ele começa a questionar: poxa, mas existe um mundo diferente, existe um mundo diferente daquele que eu vejo dentro da minha casa, existem coisas diferentes, né? Existe um mundo sujo, um mundo cheio de mentiras, de trapaças, e ele vê que ele se corrompeu naquele momento em que ele mentiu, ele começou a se envolver numa história de mentiras, ele se sente corrompido, ele sente que ele não faz mais parte daquele mundo dos pais dele. Você veja bem, isso ele criança, né? E ele começa a separar, a ter noção de dois mundos ali, uma perspectiva de que existem dois mundos, que é o mundo da luz, que ele faz referência lá à família dele, os irmãos, a irmã, né, dinheiro, uma vida limpa e honesta e cheia de coisas boas, religião e tal. E o mundo lá fora, que é um mundo, sim, que é passível de acontecer várias coisas e existe injustificativa para as coisas, e que é válido também, né? Que é o mundo das sombras que ele fala. A partir daí, ele começa a sentir necessidade de conhecer mais do mundo lá fora, e essa busca por conhecer mais coisas acaba sendo uma busca dele por se conhecer, pelo autoconhecimento. Então ele, adolescente, sai da casa dos pais, abandona a casa dos pais, vai estudar fora, e ali ele começa a se meter em um monte de coisa errada, se entrega lá ao mundo mais boêmio, e começa a beber, e já não é mais um bom aluno e tal. Durante essa história, ele conhece um cara
ainda no tempo do colégio, que tira ele daquela primeira enrascada que ele se meteu. E esse cara é o Damian, né? Que é o nome do livro. Esse Damian é aquele tipo de pessoa que você conhece que é diferente, que tem uma coisa diferente, que é um cara muito maduro para a idade, que tirou ele daquela situação e que ele era um cara pensativo, com ideias diferentes da que ele estava acostumado. O Damian começou a introduzir ele nessa nova visão de mundo, né? Questionando inclusive a Bíblia, né? E foi uma coisa que deixou o Sinclair, tipo, nossa, né? Que cara espetacular. Ele queria ser como o Damian, e eu acho que até ele tinha uma paixão pelo Damian, assim, sabe? Uma admiração tão grande que chegava a ser uma paixão mesmo pelo Damian. Durante essa busca dele por si mesmo, ele precisa passar por situações de solidão, de conhecer o que tem aí fora, e que não é tão bonito, né? E conhecer o deprimente dentro dele mesmo. E é como se fosse uma viagem, assim, sabe? Ele se apaixona pela figura de uma mulher nesse meio tempo. Várias situações acontecem dentro da trama que nada mais é. Ele conhece um cara também um cara que toca órgão na igreja, com quem ele começa a compartilhar ideias e trocar ideias. Ele chega a várias respostas, assim. E o Damian, que é esse amigo, essa pessoa, essa figura, assim, quase que uma figura, assim, mitológica, né? Ele tá sempre por perto e ao mesmo tempo sempre distante. É um cara quase que um deus pro Sinclair. E ele aparece alguns momentos ele fica afastado do Sinclair. E, sabe, tipo, várias coisas acontecem e situações acontecem, mas em resumo, tende a ser sempre mais sobre ele mesmo do que sobre situações que acontecem na história, efetivamente, né? Tem mais a ver com o que ele está buscando e aprendendo de si mesmo e as conclusões que ele chega. Mais tarde ele conhece a mãe do Damian e se apaixona por ela também, meio que vive uma paixão. Ela, na verdade, é uma figura meio maternal para ele também, e ao mesmo tempo uma paixão. Ele sonhava com a figura de uma mulher por muito tempo, e essa mulher é justamente a Eva, a mãe do Damian. Então tem toda uma coisa meio fantasiosa na história. Ele não chega a conclusões, né, definitivas. Eu acho que ninguém chega a conclusão definitiva na vida, né? Porém, eu acho muito válido essa coisa de que para você se conhecer e para você aprender coisas e construir mais ou menos ali um conjunto de coisas que você considera como verdade, é necessário que você abandone algumas coisas, e é necessário a solidão, é necessário o sofrimento, e que tudo isso é muito válido. Toda vez que você questiona coisas, é muito válido. O Damian, do Hermann Hesse, mais ou menos forma uma trilogia, não é exatamente uma trilogia, porém é como se fosse uma trilogia, uma continuação, assim, uma história tem um elo com a outra história de outros dois livros do Hermann Hesse, lógico, é uma trilogia. Um é O Lobo da Steppe, que é um dos livros mais aclamados do Hermann Hesse, que o personagem do Hermann Hesse, do Lobo da Steppe, seria mais ou menos o Sinclair maduro, porque o Damian é mais ou menos um adolescente até o período ali jovem, né? Então a continuação dessa história mais ou menos seria o Harry no Lobo da Steppe. E tem também o que seria o terceiro livro, seria o Siddhartha, que é outro livro do Hermann Hesse. Eu não li Siddhartha nem o Lobo da Steppe ainda, pretendo ler, mas esses três livros têm a ver muito com a história do próprio Hermann Hesse, que também foi um cara que veio de berço muito religioso na Alemanha e abandonou tudo isso, tanto que os pais dele foram missionários e tal, tiveram uma carreira de missionários mais ou menos assim, e ele
largou tudo aquilo e foi morar na Suíça, se não me engano. E lá ele começou a trabalhar e depois, mais tarde, começou a escrever. Ele teve algumas viagens para a Índia, por isso o Siddhartha, né? Por isso, muito da filosofia do Hermann Hesse tem bases nas filosofias orientais. Para quem conhece um pouquinho, tem muito disso, muito forte nas histórias do Hermann Hesse, no que o Hermann Hesse escreve. Então, final das contas, os 3 livros são um pouco da imagem do Hermann Hesse, do que ele acredita, e reflete muito. O cara, quando é poeta, o cara vive e é a poesia, né? Esse é o Hermann Hesse. Eu amo muito, vale muito, muito, muito a pena você ler. Aprendi muito mesmo, eu aprendi, fez diferença na minha vida. Queria muito que você lesse e me contasse aqui o que você achou. Se você já leu os outros livros do Hermann Hesse, comente aqui, fale pra mim, porque eu tenho um outro livro dele pra ler, que é O Jogo das Contas de Vidro, que eu pretendo ler logo assim que possível, assim que eu terminar um outro livro. E contem pra mim, gente, contem pra mim o que mais que vocês querem que eu leia, talvez comente aqui e tal. Procurem saber também de um poema dele chamado Envelhecer, que é maravilhoso, que é o poema preferido, que eu vou postar aí mais pra frente. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam, espero mesmo que vocês tirem alguma coisa desse livro como eu tirei. Mais uma vez, peço pra curtir, compartilhar, seguir o canal, dê uma força pra gente, dê um like. Sigam a gente no Instagram e na página do Face também. E é isso aí, gente. Um beijo pra vocês, até a próxima. Tchau! É um romance que é uma história que passa de uma pessoa.